Olá! Desde 2001, o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa têm produzido o INAF, Indicador de Alfabetismo da População Adulta Brasileira. É uma importante contribuição para o debate, porque geralmente, quando o IBGE pesquisa se a pessoa é alfabetizada ou não, faz apenas uma pergunta simples, se a pessoa sabe ou não ler e escrever um simples bilhete. O indicador de alfabetismo é muito mais amplo. É por ele que a gente consegue ter uma noção melhor de qual o percentual da população adulta que é analfabeta funcional e qual o percentual é proficiente, é totalmente proficiente no seu alfabetismo. E a gente vai conversar hoje aqui com a Ana Lúcia Lima, presidente do Instituto Paulo Montenegro. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Antônio, tudo bem. Conta um pouco para a gente quais foram as conclusões gerais da pesquisa. Então, como você falou, desde 2001 a gente vem acompanhando numa população de 15 a 64 anos, né, qual é o domínio que as pessoas têm das habilidades de leitura, de escrita e de matemática. Não é a intenção de medir habilidades escolares, eu não estou interessado em saber se ele sabe gramática, ortografia, não é isso. É saber se ele consegue usar a escrita, a leitura e a matemática para entender o mundo que o circunda e conviver numa sociedade que exige cada vez mais esse tipo de competência, né? Nessa trajetória, a gente viu que de 2001 para cá, caiu bastante a proporção daqueles que a gente chama de analfabetos funcionais, que são pessoas ou que de fato não sabem nada, né? Ou que sabem tão pouco que para viver numa sociedade que exige essas competências é como se fosse um analfabeto. Essa proporção era de 39% em 2001 e caiu para 27%, tá? Isso é, vou dizer, consequência da entrada das pessoas, mais gente na escola, né? E da permanência de mais anos na escola. Não só a escola hoje chega a todas as crianças, mas as crianças conseguem ficar um maior número de anos na escola. Mas de 2009 para cá, essa proporção de pessoas que permanecem ainda como analfabetos funcionais, a gente não conseguiu avançar. A gente ficou nessa faixa de mais ou menos 1 em cada 4 brasileiros ainda sofrem da limitação séria na hora de usar a leitura e de escrita. E a gente tem feito uma leitura que esse avanço agora não se dará mais por um aumento de quantidade de educação, mais escola, mais gente na escola, mais anos na escola, mas de qualidade da educação. E nisso a gente não conseguiu ainda avançar, né? E com esse retrato a gente estimou nessa última edição apenas 8% dos brasileiros nessa faixa de idade de 15 a 64 anos serem de fato proficientes no domínio já sem nenhuma restrição das habilidades de ler e escrever. A maioria de nós brasileiros nessa faixa de idade, 42%, se encontra num nível que a gente está chamando de elementar. Ele não é analfabeto, mas ele tem limitações grandes mesmo para ler um texto um pouco mais longo, para compreender o que lê, para se expressar por escrito ou para pensar em entender a matemática, um gráfico numa reportagem de jornal, uma tabela, uma inferência um pouco mais complexa. A pesquisa mostra que, obviamente, é uma correlação entre os anos de escolaridade formais e a qualidade desse alfabetismo. Mas essa correlação não é perfeita. Tem muita gente que terminou o ensino superior, o ensino médio, e que tem graus altos de ou analfabetismo funcional, ou um alfabetismo rudimentar. Como é que vocês interpretam esse dado? Eu acho que isso vem de duas origens distintas. Nas pessoas que são mais velhas, né, elas têm pouca escolaridade ou a pouca escolaridade que tiver. Ir para a escola numa geração de pessoas, digamos, que hoje estão na faixa dos 50 anos ou mais, ainda era uma elite, né? Então, ainda que com poucos anos de estudo, naquela época, minha mãe, minha avó, por exemplo, podem ter poucos anos de estudo, mas têm bom domínio de alfabetismo. E ao contrário, pessoas que, às vezes, das gerações mais novas, que são novas gerações que vão para a escola, primeira geração daquela família que chega ao ensino médio ou ao ensino superior, não tiveram uma trajetória familiar de leitura em casa quando eram crianças, não viam os pais lendo, não viviam nesse tipo de mundo, precisariam de uma escola que tivesse sido particularmente competente em reverter essa fragilidade. E a gente não tem conseguido fazer isso. E, de fato, o que acontece é que as pessoas acabam chegando hoje com maior facilidade de aceder
tanto ao nível ensino médio quanto ao ensino superior, com algumas deficiências fortes. Nessa última edição, apenas 22% das pessoas que têm ensino superior, ou cursando ou já completado, podem ser consideradas proficientes. Claro que 22 é bem maior que 8, né, que é a média da população geral, mas ainda é claramente insuficiente para você ter um bom aproveitamento dos desafios de um ensino de nível superior, né? E a gente está tratando, obviamente, aí do tema da qualidade do ensino, mas geralmente, quando a gente aborda esse tema, a gente pensa nas crianças, na escola, na necessidade de melhorar o currículo, a formação de professor, os salários, mas a gente tem aí um contingente enorme de população adulta fora da escola e que precisa, de alguma maneira, ser capacitada para melhorar a sua inserção no mercado de trabalho. Como é que é esse desafio? Como é que vocês encaram esse desafio? Essa população adulta, né, que dificilmente voltará para uma escola tradicional, regular, enfim, e que no imaginário da sociedade brasileira ainda é o senhorzinho com a enxada que está na roça e que quase a gente diz, não, vai natural, esse cara um dia sai do cenário e a gente resolve o problema. Mas não é isso, né? O INAF vem mostrando que a gente está criando gerações e continuando a alimentar gerações inteiras de pessoas, digamos, semi-analfabetas ou analfabetas funcionais ou com um alfabetismo muito elementar, e que são pessoas de 15, 20, 25 anos que ou não completaram os estudos ou completaram de maneira insuficiente para um aprendizado adequado, ou até aprenderam e desaprendem porque a vida não requer que eles usem pela atividade que fazem. E como é que você vai enfrentar esse ponto? Nesse tipo de cenário, quais são os outros atores que não a escola tradicional que podem oferecer oportunidades de letramento, né? A gente acha que, por exemplo, o espaço do trabalho é um espaço muito adequado para sugerir iniciativas, desde apoio à volta aos estudos, mas também estratégias mesmo de treinamento interno nas empresas, etc., que possa promover esse caminho. E a educação de adultos, que é um ponto-chave também, precisa se flexibilizar para não ser aquela ideia de X horas de aula todos os dias da semana, a carteira, o professor, o caderno, a lousa, porque esse adulto não quer mais aprender desse jeito, ele não tem mais o interesse em voltar para os bancos da escola, mas isso não tira dele o interesse em aprender. Verdade. Ana, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela construção desse indicador tão importante para a gente conhecer melhor a realidade educacional brasileira. Obrigada.